Antes de continuar neste assunto, nesta nova ação contra o Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos, Ana, o Consta citou aí essa briga, né, entre o Trump e o Musk, e tem um superchat da Sânia Saninha específico para você. Boa noite, amigos. Ana, fala para a gente o que está por trás da briga entre o Trump e o Musk e se pode interferir no caso envolvendo o Moraes. Olha, é a pergunta de $1 milhão, o que está por trás dessa briga. Ninguém sabe, na verdade, o que está por trás dessa briga. Vou começar, então, pelo Moraes. Eu acho que não interfere em absolutamente nada, porque as informações que nós temos, inclusive, é de que o Elon Musk não participou de absolutamente nenhuma, Sânia, reunião em relação a sanções usando a Magnitsky Act, né, a Lei Magnitsky, ou as sanções em relação ao visto, isso com o Departamento de Estado, ou as reuniões para passar aquela legislação No Censors in Our Shores Act, sem censores nas nossas costas, ou seja, são 3 frentes que podem pegar o Alexandre de Moraes. Não é apenas a Lei Magnitsky. Então, quando muita gente fala, mas não saiu a lista, peraí, não saiu a lista dos vistos. São 3 frentes bastante distintas. Então, e o Elon Musk não participou de nada disso. Quem está participando disso é o Departamento de Tesouro. Por quê? Porque o Departamento de Tesouro analisa as sanções econômicas. O Departamento de Estado, como viralizou aquele vídeo do Marco Rubio, dizendo sim, nós estamos apreciando a aplicação da Magnitsky ao Alexandre de Moraes, e ainda tem a sanção, se passar aquela legislação que já foi votada na comissão e vai para a Câmara agora, que é de um deputado daqui da Califórnia, o Darrell Issa, da cidade ali perto de San Diego, mais a Salazar, lá perto dos Meninos, na Flórida. Então, são 3 linhas diferentes, Sânia. Isso é uma coisa. Em relação à briga do Elon Musk e o Donald Trump, olha, ninguém realmente sabe o que aconteceu. O Elon Musk é um gênio mesmo, que tem os seus, né, altos e baixos ali, fala de mais, fala de menos. Agora, Acho que teve um momento existem. de humor dele, né? Teve um Exatamente. humor. Agora, a diferença que eu vejo do caso do Sérgio Moro, por exemplo, é que eu vejo pessoas muito sérias, como o Bill Ackman, que é um grande gestor de fundos, ele fazendo um tweet dizendo: vocês dois são importantes para a América, nós precisamos sentar e conversar. O próprio senador Ted Cruz, que lá atrás, nas primárias republicanas, em 2016, ele que era um dos candidatos, ele bateu de frente com Donald Trump. Donald Trump ofendeu o Ted Cruz, a mulher dele, falou um monte de bobagem. E depois que Donald Trump foi eleito, em 2016, o Ted Cruz foi chamado para o primeiro mandato do Donald Trump e foi um dos homens fortes do governo do Donald Trump e continua sendo um dos homens fortes do Donald Trump. E o Ted Cruz deu uma entrevista essa semana dizendo exatamente isso. Eu sou um homem leal, fiel ao Donald Trump, mas é importante estabelecer que o Elon Musk é importante para os Estados Unidos, sem mencionar também, Sânia, né, que quem mandou a pergunta, Sânia, e amigos sempre com a aqui, gente. e amigos aqui do nosso painel, é que eu acho que sem o Elon Musk, eu não sei se nós teríamos a magnitude do resultado de 2024 por causa do X. O Twitter, o antigo Twitter, dentro da pandemia, até 2022, era o Costa fala muito, era o Twitter das moças de cabelo azul. Aquilo ali era uma loucura. Você não podia falar nada que eles aplicavam exatamente o que nós estamos discutindo no Supremo Tribunal Federal, plataforma derrubando o perfil, derrubando sem a menor responsabilidade, sem respeito à primeira emenda à Constituição. Aí vem o Elon Musk, compra o Twitter, faz o X, e aí virou uma verdadeira praça revolucionária no bom sentido de
as mentiras eram desmentidas ao vivo, as narrativas eram derrubadas, e tudo isso culminou na avassaladora vitória do Donald Trump, exatamente porque o X desmentia tudo. Os democratas espalhavam uma mentira, 5 minutos depois a mentira já estava enterrada no chão. Então, nomes como o Bill Ackman, o Ted Cruz e outros nomes importantes estão tentando apaziguar os ânimos, dizendo que os dois são importantes. Para finalizar, essa rusga deles ficou pública, mas parece que já estava acontecendo alguma coisa antes, porque o Elon Musk queria que o Donald Trump indicasse um amigo dele para diretor da NASA, e esse diretor, esse nome, o Donald Trump descobriu que era um doador do Partido Democrata. E aí o Donald Trump disse: não, doador do Partido Democrata, aí não dá para ser, a minha civilidade não chega a tanto. Então já havia assim uns embates nos bastidores. O que a gente torce é que eles realmente façam as pazes, porque eu repito as palavras do Ted Cruz e do Bill Ackman, os dois são muito importantes para os Estados Unidos e para o Ocidente. Eu concordo 100%. Agora, só colocando em perspectiva o seguinte, né? Me parece, eu tentei fazer uma análise psicológica do fenômeno, porque foi a única que eu encontrei. Porque é muito incoerente o Elon Musk virar e falar que a eleição do Trump é definidora para o futuro da civilização, para salvar a civilização. E depois, seja porque indicou alguém diferente para a NASA, seja por causa do projeto orçamentário que ele foi contra publicamente, é muito pouco para ele romper e tentar boicotar, implodir o governo e pedir impeachment do presidente dessa forma. Então me parece que, obviamente, o Musk não é alguém normal. É brilhante, gênio, comprou o X de sopetão ali e salvou o mundo, talvez, mas é um cara com 20 filhos, com 7 mulheres diferentes, toca 3 empresas, 4 bizarras, né? E me parece com a mentalidade binária de tech e também de chegar no Dodge, encontrar um monte de porcaria e achar que vai fazer como faria na SpaceX ou no X, cortar 50%, 60%, me parece que ele teve um choque de realidade com a vida política. A vida política não funciona assim. Libertários, às vezes, habitam Torre de Marfim. O Trump tem uma nação para gerir, tem que lidar com a China, tem que lidar com um monte de coisa. E outra coisa curiosa, né? Às vezes soa irresponsável esse tipo de crítica. Quem ganhou, quem levou um tiro, quem ganhou nos swing states todos, quem levou no voto popular e no colégio eleitoral foi o Donald Trump. Então, me parece que o Elon Musk achou que ia mandar mais do que estava mandando. Mas tudo isso, repito, me parece picuinha demais para quem disse há pouco tempo antes que o Trump era preciso para salvar a civilização. Então, eu acho ótimo que ele esteja acalmando, tomara que ele esteja tomando alguma coisa aí para relaxar e botar panos quentes nisso, porque ele é útil para o país e para o mundo. Mas o Trump é mais. Essa é a minha opinião. Lacombe, só para completar rapidamente, claro, porque eu acho importante esclarecer isso para a nossa audiência, nós que estamos aqui nos Estados Unidos e temos essa perspectiva do que acontece aqui em loco. Isso que o Consta traz é muito importante, é você querer colocar o setor privado 100% dentro de Washington, não vai acontecer do dia para a noite. E outra coisa que o Elon Musk não leva em consideração e que o Donald Trump precisa levar são os midterms, que já acontecem no ano que vem, ou seja, a troca das cadeiras na Câmara e no Senado. O Donald Trump não pode simplesmente passar uma borracha no Big Beautiful Bill, né? E dizer, não, isso aqui não vai ter. Ele teve que compromise, ele teve que atravessar a ponte, inclusive com alguns republicanos que não apoiaram ele e que agora, junto ali dentro, com a força que ele tem em Washington, ele tem a chance de trazer esses republicanos que meio que torciam o nariz ainda em 2024 para o barco dele. E o Elon Musk não entende isso. Uma coisa que o Elon Musk precisa entender também é que no primeiro mandato do Donald Trump, ele cometeu muitos erros com supostos aliados. Ele indicou muita gente que depois deu facada nas costas. Então, ele sabe mais ou menos
ou até muito, para dizer a verdade, como a banda toca em Washington agora, tanto que ele se cercou de muitos aliados que morreriam por ele. Ele entende que esses aliados, como o Ted Cruz, por exemplo, alguns estão falando: olha, passa essa parte da legislação, porque aqui nessa parte do país o Partido Republicano ainda não está solidificado. Então ele fez exatamente o que a política manda, mas sem comprometer as bases do movimento MAGA, que hoje é um movimento muito forte. Então, desculpa, perdoem por me alongar um pouco, mas eu acho importante a gente dar essa visão, essa perspectiva, porque não há muito assim preto no branco nessa situação, escolhe um, escolhe outro. Eu vou mais na onda do Bill Ackman e do Ted Cruz. É importante que os dois venham para a ponte e entendam. Nós estamos falando do homem mais rico do mundo e o homem mais poderoso do mundo e que salvaram o Ocidente juntos em 2024. Mas nesse ponto, em relação à importância, os dois foram importantes. Mas o nome do Donald Trump, a coalizão que foi feita, a coalizão política, ideológica, econômica em volta do nome Donald Trump, isso aconteceria provavelmente até sem Elon Musk e principalmente depois do atentado do 13 de julho.